Isso é o que acontece quando há lavagem cerebral e fanatismo. Salve pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre as minhas impressões de leitura aqui do Caminhando com os Mortos, da Micheline Verunski, que saiu pela Companhia das Letras agora em 2023. Está até escrito aqui da vencedora do Prêmio Jabuti. Ela de fato venceu o Prêmio Jabuti em 2022 por um romance publicado no ano anterior chamado O Som do Rugido da Onça. Os dois livros saíram pela Companhia das Letras. Eu li esse livro e gostei bastante, e também já tinha lido da autora um outro livro que tinha saído por uma outra editora, pela Patois, em 2014, que é o Nossa Teresa, Vida e Morte de uma Santa Suicida. Livro que venceu o Prêmio São Paulo de Literatura. O livro conta a história de Celeste e também dos desdobramentos do assassinato de Celeste. Celeste que foi assassinada pela própria família, que morreu numa fogueira, queimada pela própria família. Qualquer semelhança com a Santa Inquisição não é mera coincidência, porque Celeste foi queimada pela própria família porque não seguia os preceitos divinos. As bruxas da Idade Média, queimadas para a purificação de suas almas, para que o diabo deixasse o corpo delas. Aqui, Celeste é queimada pela própria família no intuito de recuperar a sua sanidade, a pureza de sua alma, já que ela era uma ovelha desgarrada. Gente, não é nenhum grande spoiler, porque o primeiro capítulo mostra, inclusive, a cena em que o corpo dela está jogado numa vala. Então a gente já sabe que ela está morta, então não é nenhum grande spoiler. E a partir daí, o livro vai se construindo e vai se costurando a tudo que levou à morte dela e também as consequências disso. A família de Celeste mora num vilarejo chamado Saco do Tapuio, que é um distrito de Alta Vista do Redondo. É ali que se passa a maior parte da história. E a gente vê muito próximo a história da mãe dela. Mãe dela que é uma das responsáveis pela sua morte. A Lourença, a gente vê toda a história pregressa dela, da família, das dores que ela sofreu. É um lugar ermo, pobre, de famílias pobres. A família de Lourença é uma família muito pobre e ela carrega em si um trauma muito grande, que é a perda da primeira filha, que é a Quitéria. Ela perdeu por uma situação muito trágica, muito dolorida, essa primeira filha, e então depois ela tem uma segunda filha e depois também tem um menino. Aí você diz assim, meu Deus, o que levou uma mulher, né, que sofreu na pele a perda de uma filha, de uma bebê, e ela matar a própria filha, o que levou a isso? É aí que a história vai se construindo então, outros personagens vão entrando em cena. Digamos assim que o livro tenha 3 grandes partes, embora não seja dividido de maneira assim bem categórica pela autora. Mas de uma primeira parte, a escrita ela é voluptuosa, ela é quase convulsiva, assim. E a gente quase que tem dificuldade para fincar o pé na realidade, até porque eu acho que ela quis aqui captar um pouco da convulsão mental que está acontecendo na cabeça da Lourença. Ela está no inquérito policial ali tentando explicar o que aconteceu, por que eles fizeram aquilo. E ela não acredita que a filha morreu, ela acredita que a filha vai ressuscitar daqui a algum tempo e que elas fizeram aquilo porque era para recuperar, né, a pureza da alma da menina que estava perdida e Deus que tinha mandado ela fazer aquilo. O pai de Celeste também participa do inquérito, tenta falar que foi um acidente, que não era para ela morrer, que alguma coisa deu errado, que não era por ali, que eles estavam com uma boa intenção naquilo tudo. E aí a gente vai ver que, na verdade, eles confiaram na palavra de um pastor que dizia que era preciso purificar as almas, etc. E a gente vai acompanhar, então, depois a história da chegada desse pastor na cidade, especificamente lá no Tapuio, nesse distrito, e de como ele vai captando toda uma comunidade e trazendo para o seio da igreja toda essa comunidade. Essa aí já seria uma segunda parte, em que essa escrita bastante convulsiva
dá lugar a uma escrita um pouco mais centrada, um pouco mais clara. Inclusive, gente, a capacidade de escrita aqui da Micheline é muito grande, né? Ela é muito boa, porque ela consegue mudar uma chave de escrita muito rápido, né? Tanto que também a terceira parte muda, que eu chamo de terceira parte, né? Muda completamente também, porque é a voz de uma outra personagem que vem e ela vai acrescentar uma outra camada nessa narrativa. Como eu publiquei nas redes sociais assim que eu terminei de ler o livro, eu acho que esse livro me pega muito porque eu estive muito próximo desse fanatismo há muitos anos atrás, em que eu participei de um movimento religioso e era uma coisa muito profunda, de um fanatismo muito grande e de uma leitura das escrituras e da tradição cristã de uma maneira muito literal. Não abria espaço para metáforas, não se entendia, por exemplo, que havia outras religiões e que nós não possuíamos a verdade absoluta sobre as coisas. Nós acreditávamos piamente. Eu acreditei muito. E há muitos que acreditam muito assim também. Então isso me toca muito, esse tipo de temática me toca muito, porque eu vivi muito isso. E eu acho que a literatura brasileira fala pouco disso ainda, porque... E aqui eu vou abrir um parênteses, gente. Com todo respeito, né, a todas as religiões, eu não estou aqui para desmerecer ninguém, né? Fecha parênteses. Porque há um problema hoje no Brasil de igrejas neopentecostais fazendo lavagens, não sei se são todas, não, desconheço se são todas, mas a gente percebe comportamentos bastante radicais de muitas pessoas, agredindo outras religiões, insultando outras crenças, enfim, isso desencadeia coisas absurdamente bizarras. Então é uma espécie de lavagem cerebral que se faz, e não é de hoje, né, com pessoas mais simples, sem instrução, que acabam sendo convencidas por um discurso muito bem estruturado, né, para que essas pessoas acabem se convertendo e acabem participando desse rebanho. É claro que tem interesses aí financeiros, interesses políticos. A gente sabe que essas pessoas estão infiltradas em várias camadas da política brasileira. A gente sabe que possuem muito dinheiro, né, que obriga os fiéis pobres a pagarem às vezes dízimos altos, a serem como se fossem, digamos assim, soldados de fato, nessa busca da conversão desenfreada que eles querem fazer no país. Então eu acho uma coisa muito perigosa, um terreno bastante perigoso, e a gente precisa falar disso, né? E até porque o Brasil, pelo menos deveria ser, né, um país laico. Ele é na Constituição laico, na prática as pessoas não fazem isso. Isso também não quer dizer que não deva haver liberdade religiosa, né? A gente tem uma lei que assegura a liberdade religiosa, mas aí uma liberdade religiosa para todas as religiões e não só por uma maneira de ver o mundo. Então, se esse tema toca muito vocês, o livro, muitas vezes, assim, eu passei meio mal lendo o livro porque eu tinha muito nojo daqueles discursos, eu tinha nojo de alguns comportamentos, eu tinha nojo dessa fé cega, que é aquela fé que é minha fé, que eu acredito naquele dogma, mas eu quero obrigar o outro a acreditar também, né? Então, e se ele não acreditar, eu preciso puni-lo, sabe? Essa coisa do Deus punitivo. E é o que Lourença e a família acreditavam que Celeste, né, estava uma pessoa perdida na vida. Ela tinha ido embora, tinha voltado depois de muitos anos para casa, e quando ela volta, a família saiu do catolicismo moderado para se tornarem protestantes, né, evangélicos fervorosos, e porque queriam fazer com que a filha se convertesse, porque ela não ia à igreja, porque ela vivia uma vida de pecado, etc. Tudo isso, então, levou ao assassinato. E realmente, gente, muitas dessas igrejas acabam cooptando essas pessoas, porque as igrejas acabam indo em lugares inacessíveis ao Estado, né, onde o Estado não está presente. Então, muitas vezes, né, aquele socorro que aquelas pessoas mais desamparadas elas precisam, elas não têm de um Estado que nega isso a elas. E às vezes essas igrejas vão lá, estendem a mão e acabam trazendo essas pessoas, dando um reconforto para essas pessoas, dando esperança a essas pessoas. Então, eles fazem esse trabalho, mas é um trabalho que eles fazem para, então, de fato,
trazê-los para perto de si. E a grande questão, né? Quem de fato é culpado e quem de fato é vítima? De fato, Lourenço e a família, claro que são culpados pela morte de Celeste. Mas até que ponto Lourença também não é uma grande vítima? Vítima do desamparo do Estado, vítima de um preconceito sistêmico. Como diz a Perita, que é a personagem que aparece nessa terceira parte, na parte final do livro, diz: eu odeio e tenho muita pena dessa mulher ao mesmo tempo quando ela se refere a Lourença. Inclusive essa personagem, que é a Perita, ela é bem fatalista, né? A questão da figura da morte e da fatalidade da existência está muito presente nela. E porque talvez, né, ela viva com alguns traumas, eu não posso falar o que é, e também ela viva o dia a dia aí de fazer a perícia, né, nos crimes. Então, uma pessoa que sofre muito porque está em contato direto com esses crimes hediondos, né. Há outros assassinatos nesse livro, há outros casos, crimes hediondos, que acabam de fato apontando justamente para esse discurso desagregador, esse discurso de ódio que a gente vem ouvindo, inclusive, muito fortemente nos últimos anos, bizarramente pronunciado por pessoas ditas de Deus, ditas da igreja e que deveriam levar uma vida de paz, de caminho iluminado, mas que de fato acabam reproduzindo todo um ódio. E bem perto do final tem uma cena muito tocante em que, bom, não posso dar spoilers, mas tem a ver com várias mulheres que sofreram várias dessas violências desse discurso religioso, mas aí eu paro por aqui. Eu queria ler um trecho para vocês, gente, para mostrar justamente essa questão estratégica de busca de fiéis dessas igrejas predatórias, digamos assim. Quando o pregador e os obreiros chegaram no Tapuio com o projeto inadiável de erigir o seu templo, sabiam que encontrariam resistências de toda ordem, tanto ali entre a gente do mato como na cidade. Já estavam mesmo acostumados com elas. Segundo os ensinamentos de Belteshazzar, o profeta, a missão da congregação era em tudo similar à dos antigos cristãos nas catacumbas. O centro não cai se a periferia não for conquistada, de modo que os pequenos templos da igreja sempre foram estrategicamente construídos antes nas zonas rurais, nas favelas, nos distritos desassistidos, nas beiras e nos miolos das florestas, nas cidadezinhas tristes, nas vizinhanças das penitenciárias. Esse sempre foi o primeiro passo, dado antes que os grandes templos passassem a ocupar os endereços mais caros. E o pregador, um dos melhores oradores de sua turma, dos mais carismáticos e persuasivos, sabia prometer e conquistar como ninguém. Então essas pessoas vão atrás de explorar, sabe, a partir da dor, do sofrimento, da tristeza, da falta de perspectiva. Eles dão uma mínima luz e essas pessoas são conquistadas. É um problema grave isso, é uma falta do Estado também, de amparo do Estado nesses lugares, para que esse tipo de coisa não aconteça. E é um discurso muito aprazível, né? Quando você vê um discurso, olha, não, Deus quer o teu bem, vai te ajudar, não é só no outro plano. Eles prometem também uma espécie, talvez não riqueza, em alguns casos sim, mas também uma perspectiva melhor nesse mundo, né? E é muito, são igrejas, são movimentos muito mais sentimentais, muito mais de proximidade humana do que, por exemplo, o frio catolicismo, né? A Igreja Católica está há muito tempo nessas localidades, mas ela é muito ritualística, muito distante a figura religiosa da figura dos frequentantes, dos fiéis, né? Aqui não, o pastor frequenta a casa, toma um café com eles, conversa, promete, faz um discurso muito aprazível, ou seja, é muito fácil cooptar. E aí dentro dessas doutrinas, né, pessoas que, bom, diferem de algum modo delas acabam sofrendo muito. Homossexuais, entre outros, sobretudo as mulheres que precisam ter um comportamento específico dentro desse universo para que elas sejam respeitadas e que a alma delas seja salva. Pesado, né, gente? Inclusive o título, né? Caminhando com os mortos, né? Quantos já não morrem por conta desse tipo de discurso de ódio, desse tipo de lavagem cerebral que muitas, não vou nem chamar de igrejas, algumas seitas fazem com a população
mais sofrida do Brasil. Espero que vocês tenham gostado da minha pequena resenha. Aqui na descrição do vídeo vão vários links importantes. Se você se interessar pelos livros que eu escrevi e traduzi, os links estão aqui na descrição do vídeo também. Tem também o link para o nosso canal do Telegram, onde eu compartilho promoções de livros, também para o grupo de WhatsApp do nosso clube de leitura. Sem contar que aqui vai o link nosso de associado da Amazon, que você pode comprar, não vai pagar mais nada por isso se você usar esse link, mas nós vamos ganhar um pouquinho ali, uma comissãozinha. E se você não for inscrito, por favor se inscreva, dê um like, comente, compartilhe, veja mais vídeos e ajude o canal a crescer. E é isso, pessoal, fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima.